Olá pessoal, eu sou o Fernando Pedrosa, estamos de volta aqui para o nosso segundo encontro semanal. Dessa vez sem webcam, tá? Estou num quarto aqui de trás do meu apartamento, é meio escuro aqui, a iluminação não é tão boa. Mas já queria começar aproveitando aqui para agradecer o feedback, tá? O feedback positivo que as pessoas me deram na lista, na comunidade, por e-mail. Tá? Muito obrigado pelos comentários positivos, pelos elogios. E a minha intenção é essa mesmo, tá, pessoal? É continuar gravando aqui os nossos encontros, tirando dúvidas, debatendo sobre concursos em geral. E esses comentários positivos nos dão ânimo, né, para continuar aqui com o nosso trabalho em conjunto, ok? Então, obrigado por isso. Vamos direto ao ponto aqui para o que interessa no nosso encontro de hoje, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos que muitas pessoas têm dúvidas sobre ITIL, tá? Alguns conceitos aí que as pessoas confundem, acham parecidos, esses conceitos que a gente vai ver aqui de incidentes, problemas, mudanças, tá? Eu vou carregar já a questão para vocês aqui. Agora, antes disso, eu só queria fazer um comentário breve aqui, devido a uma dúvida que um aluno teve, que uma pessoa me mandou por e-mail, sobre aquela história que eu falei no finalzinho da aula do encontro da semana passada, onde eu destaquei a diferença conceitual, né? Que eu até falei, olha, isso aqui provavelmente nunca vai ser cobrado em prova, etc., entre multiplicidade e cardinalidade na UML, tá? Que eu falei, né? Basicamente, quem não se lembra, dá uma olhada na aula do encontro da semana passada, tá? Mas era basicamente a diferença entre o modelo de classes e o de objetos, tá? Depois deem uma olhada lá para quem tiver esquecido. Agora, é importante dizer o seguinte, pessoal. Aquela diferença ali que eu falei entre multiplicidade, cardinalidade, modelo de classes, modelo de objetos, era para o UML, certo? Aquilo ali é uma terminologia específica da UML. Não confundam, apesar de ser parecido, com os conceitos de banco de dados. Eu até comentei com vocês, né? Olha, essa multiplicidade aqui da UML, de mínimos e máximos, é muito parecido com o conceito que a gente vê em banco de dados também, pessoal, de 1 para 1, 1 para n, etc. Que lá em banco de dados a gente chama de cardinalidade, ok? É uma diferença aí de terminologia entre entre os dois mundos aí, o ML e banco de dados, mas que vocês não devem confundir, tá? Esse aluno, ele me mandou justamente uma questão que, por coincidência, caíram essas duas palavrinhas e você tinha que saber a diferença, né? Não, na verdade, a diferença, mas saber o que é que se aplicava naquele contexto. É essa questão aqui, olha só, deixa eu carregar aqui para vocês no Chrome. Tá aqui, olha. Em um modelo de dados, é especificado que a entidade funcionário participa do relacionamento junto à entidade departamento, com no mínimo, olha só, a história de mínimos e máximos aí, né? No mínimo 1 e no máximo n ocorrências. Essa especificação 1 para n é o quê? Pessoal, a questão está falando de banco de dados. Ela começa falando ali, ó, em um modelo de dados, etc, etc. 1 para n é o quê? Isso aí é o que a gente vê em banco de dados como conceito de cardinalidade, né, pessoal? Multiplicidade é uma terminologia específica do ML. A gente não aplica banco de dados, tá? Eu não sou especialista em banco de dados, eu não sou DBA, não sou administrador de dados, mas lembrando aí bem dos conceitos de banco de dados, vocês também vão concordar comigo. E para quem tiver alguma dúvida em relação a isso, deixa eu carregar aqui o livro do Navat, onde isso aqui é a seção 4.6, tá, pessoal? Quem não conhece o livro do Navat, é uma das principais bibliografias aí, tá, para banco de dados. Vocês podem dar uma olhada na seção de bibliografia do blog do Walter, vocês vão encontrar esse livro lá, um dos mais recomendados. E justamente ele está falando aqui, ó, nessa seção 4.6, isso aqui é da terceira edição, tá, pessoal? Seção 4.6 ele fala isso aqui, ó. Técnicas de modelagem, metodologias, na verdade, né, de modelagem de objetos como o ML e o MT, etc., estão ficando populares. Apesar dessas metodologias serem utilizadas para projetar software, uma grande parte desse projeto de software envolve projetar bases de dados, olha aqui, ó, Designing Databases, que vão ser acessadas por esses módulos de software. Ok. Então, uma importante parte dessas metodologias, em outras palavras, os diagramas de classes, são muito similares aos diagramas de entidade e relacionamento. Agora vem a parte importante que eu estou falando para vocês, pessoal. Infelizmente,
terminologia muitas vezes difere, é diferente. E aí nessa sessão, o objetivo do Navad é justamente comparar as duas coisas. Se vocês vierem mais para baixo aqui na outra página, ele mostra justamente isso, olha, que multiplicidades é uma terminologia específica da UML, ok? Aqui em banco de dados, 1 para 1, 1 para n, m para n, essa história toda a gente chama de cardinalidade, e por isso, olha só, parabéns, você acertou a questão. A resposta dessa questão aqui, da FCC também, né, que tinha, né, como letra A a multiplicidade, mas não era a resposta, na verdade era cardinalidade, é porque está tratando de banco de dados, ok, pessoal? Aquela curiosidadezinha que eu falei para vocês na aula passada, era só no âmbito da UML, certo? Então, não errem isso, cuidado com essa diferençazinha aí. Ok, deixa eu voltar aqui então para o nosso encontro dessa semana, para o que interessa. Então, olha só, a gente vai falar sobre ITIL, e deixa eu carregar aqui a questão que, de novo, essa semana eu peguei uma questão que mandaram para a lista, não sei se foi essa semana ou semana passada, que foi bem debatida lá, para a gente tentar tirar algumas dúvidas aqui em conjunto, tá? Vamos lá, olha só, a questão é essa aqui. Questão do TRF da 4ª região, prova de 2010 da FCC de novo. Sobre o ITIL, considere: um usuário reclama para a central de serviços que repetidamente ocorre um erro quando se utiliza uma determinada aplicação. Isso faz com que a conexão com a rede seja interrompida. O processo ITIL responsável por investigar a causa é o gerenciamento de problemas. Verdadeiro ou falso? Aí, de novo, os gerentes de rede possuem uma carga excessiva de trabalho e não têm tempo para gerenciar a rede de forma proativa. Um dos fatores que contribuem para essa imensa carga de trabalho é a frequência com que os usuários contatam esses gerentes diretamente. O processo ITIL que melhora essa situação é o gerenciamento de incidentes. Verdadeiro ou falso isso daí? Fazer os registros dos relacionamentos entre os itens de configuração é uma tarefa de responsabilidade do gerenciamento de configuração. Então, beleza. Então, 3 itens aí, você tem que dizer quais deles aí estão corretos. Está correto que consta apenas em... Então, vamos lá, pessoal. Antes de eu comentar isso daí, deixa eu, então, repassar alguns conceitos importantíssimos da ITIL aqui com vocês. Esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês resume bem isso, tá? Aparece a maioria, pelo menos, desses conceitos que a questão está cobrando. Que é o que a gente chama de conceitos básicos da ITIL, né? Essa figurinha aí é clássica, pessoal. Esse meu slide aí, a minha aula, obviamente é baseada na ITIL V3 já, tá? Já há vários meses ou até anos que não se cobra mais ITIL V2, mas essa figura já rolava, já existia na ITIL V2. Eu fiz uma pequena modificaçãozinha aí com a figura nova do evento, tá? Que foi uma figura que apareceu na ITIL V3, mas o resto é muito parecido. Olha só, tá lá representado lá na extremidade superior esquerda ali a central de serviços, né? O famoso Service Desk. Eu não vou detalhar muito bem agora ele, tá, pessoal? Mas é basicamente o ponto único e central de contato da organização provedora do serviço de TI com seus usuários, tá? Então, você é uma organização que provê serviços de tecnologia da informação. Você precisa abrir um canal de comunicação estruturado, gerenciado com seus usuários. Isso é o que a ITIL chama de central de serviços, ou Service Desk em inglês. Okay? Esse aí, a principal característica deles, desse Service Desk, dessa central de serviços, pessoal, esse é um ponto único de contato. Okay? A entrada pode se dar através de vários meios, ok? Pode ser por telefone, pode ser via uma aplicação de tickets, né, na web, pode ser via fax, pode ser via papel, enfim, mas isso tem que passar, independente de onde vem, por um hub central, né, por um concentrador central, que é o que a ITIL chama de Service Desk, ok? Central de serviços. Beleza, está representado aqui pela moça aqui de vermelho e branco, representando um atendimento, né, das suas solicitações, das solicitações dos usuários para a sua organização. Ok, então vamos dizer, seguindo um fluxo aí da esquerda para a direita, que entrou alguma solicitação no Service Desk relacionada a algum erro na infraestrutura dos seus serviços. Então, por exemplo, digamos que você seja uma organização provedora de acesso à internet. Tá? Você é um provedor web, por exemplo. Okay?
Beleza. Entra então um usuário, liga na central de serviços da sua organização dizendo: olha, eu não estou conseguindo acessar a internet, né? Não estou conseguindo usar o serviço da sua organização. Digamos que você é uma Embratel, uma Brasil Telecom, uma GVT da vida. Beleza, ok. Isso vai ser registrado na central de serviços, que é o ponto único e central de acesso, como eu falei para vocês, como um incidente, tá? Tudo isso, pessoal, que os usuários ligam para a central de serviços para reclamar disso aqui embaixo, ó, que eu estou falando, de uma interrupção não planejada ou uma redução na qualidade de um serviço de TI que você está provendo a ele, é registrado como um incidente segundo a ITIL, tá? Então, ou o usuário ligou para reclamar que não acessa o serviço, né? O serviço foi interrompido totalmente, ou a qualidade dele reduziu, está mais lento, está mais populado, está mais engargalado, alguma coisa desse tipo. Isso daí configura um incidente para a ITIL, ok? Então, seguindo o nosso exemplo, o usuário ligou lá na central de serviço e disse: não consigo acessar a internet. Podem ligar, pessoal, 100, 1000, 10 mil usuários reclamando dessa interrupção não planejada, né, ou na redução dessa qualidade do seu serviço de TI. Você vai registrar como incidente 100, 1000, 10 mil vezes cada uma dessas solicitações, ok? Isso é o papel da central de serviços, de levantar esses incidentes que vão ser tratados pela gestão de incidentes na ITIL, tá? Tem um processo só para isso. Ok, agora, essas ligações dos usuários, essas solicitações que são registradas como incidentes, na verdade, aí por trás, pessoal, há algum problema, né? Há algum erro estrutural que está causando isso. O usuário não está conseguindo acessar a internet por quê? É um problema dele, né? De configuração do roteador dele, por exemplo. É um problema no meio do caminho aí na rede. É um problema estrutural de um roteador seu, no seu backbone, por exemplo. Então, por trás de cada um desses incidentes que, digamos assim, estouraram nas mãos dos usuários, há um problema, que a ITIL chama de problema, que é o que a gente define como uma causa desconhecida, ou seja, algo que ainda vai ser investigado de um ou mais incidentes. Então, por exemplo, seguindo esse nosso caso aí, se você tem alguma falha estrutural no seu serviço, né, um roteador central, um gateway central, por exemplo, para de funcionar, o que vai acontecer? Vai acontecer que, muito provavelmente, nenhum usuário desse serviço que passa por esse caminho vai conseguir utilizar esse serviço. Então eles vão começar a levantar incidentes. Os incidentes, pessoal, são essas manifestações observáveis para o usuário. Okay? O problema é o que está por trás, é a causa raiz. A causa que vai ser investigada ainda é desconhecida de todos esses incidentes, um ou mais, né, N incidentes que entraram no seu Service Desk. Beleza? Então, seguindo aqui em cima, olha, nessas setinhas aqui. Entrou uma solicitação lá no Service Desk, algum usuário ligou lá dentro. Isso gerou um incidente, digamos que foi um erro na infraestrutura, tá? Que estourou nas mãos desse usuário. Isso levanta um incidente. Agora, pode ser um incidente ou pode ser vários incidentes relacionados ao mesmo problema por trás, a mesma causa raiz. Então, esses incidentes tipicamente vão estar relacionados a um problema que você vai levantar aqui. Beleza. De novo, há um processo na ITIL chamado gerenciamento de problemas, que basicamente tem como função investigar essa causa raiz, tá? Essa causa que está por trás de todos esses incidentes que foram levantados. Cuidado, hein? A gestão de incidentes, que eu falei que era o processo que tratava os incidentes, basicamente tem como objetivo voltar aos níveis normais de serviço da sua organização o mais rápido possível, tá? O gestor de incidentes não se preocupa em investigar o que está por trás desses incidentes. Ele é um grande bombeiro, tá? Ele é um grande apagador de incêndios. Ele vai simplesmente buscar voltar ao nível normal do serviço o mais rápido possível. Pode ser com uma solução de contorno, tá? Por exemplo, pode ser você liga e desliga o seu computador e ele volta ao normal, né? Você reseta alguma aplicação e ele volta ao nível de serviço normal, tá? Tudo bem, pode ser. Você, como gestor de incidentes, está preocupado essencialmente com isso, em voltar a esse nível o mais rápido possível. Agora, você, como gestor de problemas e tem um processo na ITIL só para tratar disso, cuida
de buscar a causa raiz por trás de todos esses problemas, de todos esses incidentes, desculpa, que estão entrando na central de serviços. Ok, então você como gestor de problemas vai buscar essa causa raiz e aí, a partir do momento que você tem esse problema diagnosticado, agora ele não é uma causa desconhecida, é uma causa conhecida, você tem então um erro conhecido, seguindo a setinha ali em cima, levantado. Olha só a definição. Um problema diagnosticado com sucesso e para o qual ou eu sei uma solução definitiva, que conserta isso de uma vez, não, sei lá, de repente é trocar um equipamento aqui na minha infraestrutura. Ou, pelo menos, eu sei uma solução de contorno, uma solução temporária, tá? Um famoso workaround que a ITIL chama, ok? Isso é um erro conhecido para a ITIL. Beleza. Seguindo então o fluxo ali de cima, quando você teve esse incidente levantado, o problema, né, que era causa desconhecida e depois diagnosticada como erro conhecido, normalmente, para consertar esse problema, digamos assim, você tem que levantar uma solicitação de mudança, a famosa RFC, Request for Change, que justamente como o nome está falando, uma solicitação para mudar algum componente, algum item de configuração da sua base de configuração de ativos de serviços que estão afetando esse seu serviço, que precisa ser modificado para resolver esses problemas e, consequentemente, os incidentes. Isso é o que a gente chama de solicitação de mudança. Olha lá, RFC. Solicitação de mudança que afeta um componente ou algum aspecto do serviço de TI. Okay? A figura do evento, pessoal, é uma figura nova aí na ITIL V3, tá? Que basicamente diz que alguma coisa mudou e você tem que prestar atenção nisso. Okay? Um evento, olha só a definição que a ITIL dá para ele. Tá? Uma mudança de estado a qual possui significado para um serviço de TI. Isso não existia na ITIL V2. Tá? Isso é uma figura nova na ITIL V3. E aquelas setinhas pontilhadas ali em cima, eu estou destacando ela ali como pontilhada justamente porque um evento pode virar um incidente, pode virar um problema ou até pode virar diretamente uma requisição de mudança. Okay? A ITIL não lhe dá uma sequência clara para esse ciclo de vida do evento, ok? Isso daí fica a cargo de cada organização decidir qual é a estrutura a ser seguida. Então, por exemplo, um exemplo que a própria ITIL dá, tá? Não é da minha cabeça não. Imagina que você tem uma organização que automatizou o controle de semáforos, tá? De tráfego de uma determinada cidade. Então, por exemplo, você está monitorando esses semáforos dessa cidade e um deles quebra, tá? Um deles sai do ar. Por enquanto, isso daí é só um evento, pessoal. Segundo a definição da ITIL V3, é só, olha lá, uma mudança de estado que você tem que prestar atenção nela, a qual possui significado para um serviço de TI. Tá? Pode ser uma mudança padrão, pode ser uma mudança de alerta, pode ser uma anomalia mesmo, pode ser um erro, tá? Mas por enquanto, nesse momento, você só tem o evento. O incidente seria, por exemplo, uma batida de carro, tá? No cruzamento desse semáforo, por exemplo. Aí você poderia, a partir desse evento, levantar um incidente depois. Ou você já poderia tratar a causa raiz diretamente no problema. Ou você poderia já abrir uma solicitação de mudança. A ITIL não deixa isso daí fixo para você, tá? Isso daí fica a cargo de cada organização provedora dos serviços decidir qual é o fluxo a ser seguido a partir de um evento levantado. Ok, só para explicar essa parte pontilhada aí de cima. Mas o fato é que, quando a gente segue esse fluxo todo aí, entrou alguma coisa na central de serviços, vamos dizer que foi algum erro na infraestrutura. Beleza, levantou um ou mais incidentes, podem ser centenas, podem ser milhares de usuários falando sobre o mesmo incidente. Não consigo acessar a internet, por exemplo. Ok, isso vai levantar um problema, porque por trás de todos esses incidentes há uma causa raiz que eu preciso investigar. Descobri qual essa causa raiz, diagnostiquei com sucesso esse problema, ok, isso levanta um erro conhecido, que vai ser gerenciado pela minha gestão de problemas, e ao final de tudo isso eu tenho que levantar uma solicitação de mudança para consertar esse problema diagnosticado como erro conhecido, beleza? Lá na direita, no final, então, eu tenho como saída a minha solução, né? Tenho que resolver isso alguma hora, uma solução estruturada. Massa, ok. Era isso que eu queria explicar, esse sumário aí sobre esses conceitos básicos da ITIL. Vamos ver o que a questão, então, estava cobrando. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui, olha só.
Vamos lá, cada um desses itens aí, pessoal, comigo agora. Um usuário reclama para a central de serviços, mostrei para vocês, né? Que repetidamente ocorre um erro quando se utiliza uma determinada aplicação. Isso faz com que a conexão da rede seja interrompida. O processo Light, o responsável por investigar a causa, é o gerenciamento de problemas. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, pessoal? Tudo que a gente conversou até agora. O usuário liga lá, tá? Estourou algum problema nas mãos dele. Ele liga lá para a central do serviço e diz que repetidamente está ocorrendo um erro quando ele está usando alguma coisa, tentando acessar algum serviço. Como o exemplo que eu dei para vocês, não consigo acessar a internet, não consigo utilizar a aplicação XYZ. Ok, quem é o processo que vai tratar por descobrir o que é que está por trás disso, pessoal? A causa raiz. Gerenciamento de problemas, ok? Descobrir o que é que está por trás, investigar a causa e dizer com sucesso qual é o diagnóstico para essa causa. É gerenciamento de problemas, ok? Incidentes é o que eu falei para vocês, é o processo bombeiro, é para apagar incêndio, é para voltar ao nível normal do serviço o mais rápido possível. Beleza, então verdadeira essa primeira. Segunda, olha só, os gerentes de rede possuem uma carga de trabalho excessiva e não têm tempo para gerenciar a rede de forma proativa. Ok. Um dos fatores que contribuem para essa imensa carga de trabalho é a frequência com que os usuários contatam esse gerente diretamente. O processo Light, o que melhoraria essa situação é o gerenciamento de incidentes. Olha só, justamente foi essa polêmica quando postaram essa questão na lista. De fato, como é que você faz, olha só, seguindo a lógica da questão aí, né? Como é que você faz para desengargalar, né? Para desonerar que os seus especialistas de rede estejam recebendo diretamente solicitações de seus usuários? O que é que você pode fazer nesse meio, no meio do caminho aí, para evitar que isso aconteça? Ora, a gente já viu, né, pessoal? Há uma função na ITIL chamada Service Desk que tem justamente esse propósito. É o de fazer essa ponte, de ter esse canal direto de contato com os usuários para tratar as solicitações deles. Aí muita gente perguntou, pô, mas e aí, é o gerenciamento de incidentes que trata isso? Olha só, eu achei que a questão foi um pouco imprecisa, tá? Porque de fato, na verdade, quem vai... O grande aspecto da ITIL que vai tratar essa comunicação estruturada, gerenciada, na verdade é a função Service Desk. Cuidado, hein, pessoal? Eu falo logo aqui para vocês uma coisa que muita gente confunde. Função é diferente de processo, ok? Função na ITIL V3 são 4. Okay? Service Desk, gerenciamento técnico, gerenciamento de aplicações, gerenciamento de operações de TI. Não vai dar tempo de falar sobre elas hoje. Estou falando só sobre o Service Desk aqui. Mas que fique bem claro que o Service Desk é uma função e não um processo da ITIL, ok? A ITIL tem 26 processos, a ITIL V3, e 4 funções, ok? Basicamente, uma função é um grupo de pessoas, tá? E as ferramentas utilizadas por elas para realizar algum objetivo. É o sinônimo que a ITIL dá, pessoal, para departamento, ok? Por exemplo, alguns lugares tem departamento jurídico, departamento de logística, departamento de marketing, de vendas. A ITIL tem os seus, entre aspas, né, departamentos, as suas funções. Service Desk, gerenciamento de aplicações, gerenciamento técnico, gerenciamento de operações de TI. Essas são as 4 que aparecem na ITIL V3. Mas beleza, por que eu estou falando isso? A função, então, responsável por fazer essa ponte de comunicação direta com os usuários é o Service Desk. Então, por que a questão estaria verdadeira falando que o processo que trata isso é o gerenciamento de incidentes? Pessoal, de novo, eu considero um pouco imprecisa a questão, mas alguns artigos, algumas fontes sobre a ITIL tratam o Service Desk como uma função diretamente ligada ao gerenciamento de incidentes. E de fato né, pessoal? Não quer dizer que só poderia ser essa função utilizada no gerenciamento de incidentes, mas normalmente será. Normalmente o relacionamento mais próximo aí vai se dar entre a gestão de incidentes, o gestor de incidentes, e justamente o grupo de pessoas que participa do Service Desk. Inclusive, se alguém tiver em dúvida, duvidando disso daí ainda, tem uma figura muito famosa. Olha só, deixa eu abrir o meu Paint aqui, tá? Uma ferramenta muito
muito rebuscada aqui para vocês. Isso aqui que eu destaquei em vermelho, estão percebendo que é o gerenciamento de incidentes? Essa figura aí é velha, tá, pessoal? Essa é a figura da V2, mas que ainda vale para V3, ok? Muita coisa aí é a mesma, são os mesmos conceitos. Olha só como o gerenciamento de incidentes aqui em cima, olha, Incident Management, é retratado nessa figura como tendo a função Service Desk dentro dela, tá? Dentro desse processo de gerenciamento de incidentes. Tá? Então, conceitualmente, a gente poderia... A gente não, né? Na verdade, várias fontes da ITIL até mostram o Service Desk, poderia mostrar o Service Desk como uma função dentro do processo de gestão de incidentes. Então tá aqui, ó, Incident Management, Service Desk, levantando aqui, olha só, classificando, levantando, registrando incidentes e assim por diante. Minha bateria está acabando aqui, mas a nossa aula já está acabando também, pessoal. Beleza? Então, é muito comum essa representação do Service Desk dentro do processo de gestão de incidentes. E olha só, a gente poderia dizer então que o processo ITIL que melhoraria essa situação é o gerenciamento de incidentes, tendo como função dentro dele aí o Service Desk? Sim, verdadeiro. Tá? Por isso que essa segunda questão aí a FCC considerou verdadeira, apesar dessa pequena imprecisão, mas tudo bem, que eu falei para vocês, né? Nem sempre a gente leva ao pé da letra as questões dessa forma como elas aparecem. Okay? Então, um dos fatores que poderia contribuir para desonerar essa comunicação direta com esses especialistas de rede, como essa segunda questão, esse segundo item está falando, seria realmente o uso do processo de gerenciamento de incidentes com a função Service Desk dentro dele. Ok? Beleza, por fim, já que a minha bateria aqui do meu notebook está acabando, o terceiro item aí, pessoal. Fazer o registro dos relacionamentos entre os itens de configuração é uma tarefa de responsabilidade do gerenciamento de configuração? Sim, essa é fácil, né? Acho que ninguém teve dúvida nessa. Verdadeiro. E olha só, deixa eu só mostrar para vocês aqui um slide interessante aqui do material teórico, tá? Quem já teve aula presencial comigo tem esse material aí. Justamente, a minha base de dados de gerência de configuração, tá aqui, CMDB, Configuration Management Database, onde vão estar localizados os meus itens de configuração. Pessoal, gerência de configuração, todo mundo sabe o que é, né? Basicamente, controle de versão. Você mapear quais são os ativos, ou seja, quais são aqueles elementos que têm importância para a sua organização e colocá-los em uma ferramenta gerenciável, uma ferramenta estruturada, que a ITIL chama de base de dados de gerência de configuração. Tá? Então lá vai estar diversos tipos de itens de configuração, pessoal. Podem estar código-fonte, binários, documentos, artefatos, modelos, tá? Todos esses ativos de serviços de TI, que a ITIL chama, né? Ativo, pessoal, qualquer coisa que tenha valor para a sua organização, ok? Vão estar registrados aí na sua base de dados de gerência de configuração. Beleza. E uma das grandes vantagens da gente ter essa base de dados de gerência de configuração é justamente ter, primeiro, lógico, né, atributos sobre esses itens, qual é o modelo, qual é a marca, qual é a versão desse item, tá? Etc. E relacionamentos entre esses itens. O processo responsável por fazer tudo isso, lógico que é o gerenciamento de configuração e ativos da ITIL V3 aí, ok? Que tem a ver com o que a questão está perguntando. Olha só. Fazer o registro dos relacionamentos de itens de configuração é uma tarefa de responsabilidade do gerenciamento de configuração? Que relacionamentos poderiam ser esses, pessoal? Que tal item A é uma cópia do item B, por exemplo. Ou está conectado a outro item. Ou pertence a tal stakeholder. Ou é usado por tal item. Todos esses aí são tipos de relacionamentos entre os itens de configuração. Isso é feito sob responsabilidade do gerenciamento de configuração? Claro, né, pessoal? Isso aí ninguém deve ter errado, ok? Então, é isso. As três estão certas, né? Resposta letra B para essa questão aí da FCC, certo? Bom, era isso, pessoal. Eu quis manter aqui bem objetivo, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. Desculpa se alguém achou um pouco apressado. Minha bateria do notebook está acabando aqui também. Mas, bom, espero que vocês gostem. A gente se vê na lista. Podem mandar dúvidas para lá, questionamentos, tá? Eu estou sempre olhando, não tem problema. E eu sou o Fernando Pedrosa e a gente se vê na próxima semana. Valeu, até lá!